Deus, nosso Pai, de amor, de justiça, de misericórdia, estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome de todos os trabalhadores do bem da seara de Jesus, na oportunidade que nos oferece de unir os nossos sentimentos, os nossos corações, querendo aprender para entender os ensinamentos que vêm do alto, agradecendo e pedindo as bênçãos para o nosso irmão Erivelto, que vai com certeza nos tocar o coração com mais um aprendizado para a nossa vida, no desejo de que todos possamos evoluir, crescer, para chegarmos no destino programado para todos nós. Abençoe esta casa, que muito tem nos acolhido. Abençoe, através do nosso irmão conselheiro, que também está conosco, nos oferecendo a intuição de que vamos aprender para praticar em ação todo o ensinamento trazido na noite de hoje. Graças a Deus, paz e bem e muita luz de esclarecimento. Gratidão, gratidão. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a essa conversa que nós vamos ter hoje. Meu nome é Erivelto dos Santos Soares, eu sou residente aqui dos Estados Unidos, Orlando, na Flórida, e eu trabalho no Centro Espírita Amor e Caridade. E é com muita felicidade que hoje estou aqui para falar com vocês, a convite do nosso querido Leonardo, para falar com vocês um pouquinho de Espiritismo, um pouquinho de Evangelho. Que os bons espíritos possam intuir e dirigir o nosso trabalho nesse dia de hoje e que possamos todos nós sair daqui abastecidos, alimentados do Espírito e da Palavra que nos renova. O tema da nossa reflexão de hoje é o encontro divino. E ao decorrer da nossa conversa, a gente vai entender o porquê desse tema, porque o encontro divino é algo tão ansiado por todos nós, não é? Pois bem, situada no topo de uma montanha, numa planície em terras elevadas, um lugar santo e procurado por muitos. Ali, naquele local, se encontra uma cidade imponente e importante, de uma arquitetura deslumbrante, que atrai a atenção dos mais distraídos que passam por lá. Uma cidade que, ao anoitecer, ela brilha, quase que como se fosse uma estrela. E durante o dia, quando olhada de perto, podemos notar que é uma cidade murada, uma cidade fortificada, como se tivesse a guardar alguma coisa de muito valor ali dentro. Esta é a cidade de Jerusalém, há 3.000 anos atrás. Cidade essa que tem uma relevância histórica, política e religiosa de extremo valor. Religiosa porque ela é considerada o centro, o epicentro de várias religiões. Ela é considerada o epicentro do islamismo. O profeta Muhammad, a terceira mesquita ou as mesquitas mais sagradas do islamismo se encontram lá. O cristianismo, como todos sabem, nasceu ali também naquela cidade,
com nosso amado Jesus Cristo, mas também ela é a terra prometida dos judeus. E para os judeus ali, Jerusalém era considerada como a casa de Deus. Mas essa cidade também já teve vários nomes, como Cidade de Deus, Cidade Santa, Cidade da Paz. E o ícone dessa cidade, especialmente para os judeus, é o Templo de Salomão, o templo mais sagrado do judaísmo, localizado no lado oeste da cidade, bem no topo do Morro Moriá. E peregrinos de toda a região, todo ano, caminham para aquela direção, porque é ali naquele templo que se acredita-se que estar mais perto de Deus. É ali que os judeus correm buscando o seu amparo e o seu fortalecimento espiritual. Ali também abriga o tabernáculo, a residência ou habitação de Deus, assim como acreditam os judeus, que colocaram um Deus que é imaterial, morando em um endereço construído pelo homem, de endereço fixo. Mas a gente entende que isso é o esforço do homem, tentando se aproximar de Deus da forma com que ele entende. Porque não sabemos nós nos elevar até Deus, nós fizemos que Deus se rebaixasse para morar aqui conosco. E esse esforço, mesmo que infantil, ele fala muito do espírito humano, da natureza humana, em que o nosso coração possui um GPS que aponta para a casa do Pai. Um GPS que nos chama e nos convida incessantemente para trilhar um caminho laureado de amor, de fraternidade, de compaixão. E é nesse contexto onde os judeus acreditavam que Deus estava, e é isso que eles buscavam, assim como nós que estamos aqui hoje, você que está aí ouvindo essa pequena reflexão hoje, também está. Estamos todos nós necessitados de Deus. Estamos todos nós buscando Deus. Porque essa é a nossa programação. Esse é o nosso destino. Assim como nos ensinam os Espíritos, também no Livro dos Espíritos, não é? Então, como nós nos encontramos e somos nós espíritas, né? Nós estamos também nesse caminho, mas de uma forma diferente. Entendemos que para trilhar este caminho em busca do nosso Pai, em busca do seu regaço, nós teremos que passar por caminhos torturosos, caminhos diferentes, caminhos onde nunca estivemos antes, porque a elevação do espírito nos levará a lugares em que nunca estivemos antes. E não é assim que está escrito também no livro de João, em que Jesus diz que ninguém subiu ao Pai senão aquele que desceu, dando a entender que para trilhar o caminho, para chegar exatamente até a casa do Pai, nós temos que seguir um caminho que nós não conhecemos, então como vamos chegar? Eis que aí nós precisamos de que alguém que se encontra no andar de cima nos estenda a mão, caridosa, nos soerguendo e nos elevando e nos levando assim para a direção superior. E esse alguém, ou melhor, este guia, este modelo,
está registrado no Livro dos Espíritos, na bendita questão 625, em que Kardec vai perguntar para os espíritos quem é o espírito mais perfeito que Deus ofereceu para toda a humanidade para servir de guia e modelo. E a resposta que muitos acreditam ser a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, eu particularmente acredito ser ela, na verdade, a mais longa. De tão longa que é, os espíritos não tinham nem a possibilidade de escrever, porque, veja, Jesus, que é a resposta dessa pergunta, vede, Jesus é, na verdade, um convite, não é uma resposta. Porque ninguém pode te explicar o que é Jesus. Ninguém pode falar para você o que Jesus significa. Ninguém pode te mostrar e te revelar a importância que é seguir esse modelo e esse guia. Então, os espíritos vão e nos não dão uma resposta, e sim um convite, dizendo: vede Jesus. Vede Jesus. E dando a entender que o nosso convite é o convite de estudar, de experimentar, mas acima de tudo, sentir a Jesus. Tentando ali, então, entender o que Jesus significa na sua vida. Se pararmos para pensar hoje, o que Jesus significa para você? Sem tirar de livros, sem tirar respostas decoradas, mas sinceramente, olhando para fundo do seu espírito, olhando para a sua alma. O que Jesus significa para você hoje? É importante a gente saber o que ele significa para nós. Porque a importância do Cristo dentro do projeto humano, mas acima de tudo, dentro do seu projeto de desenvolvimento, ela é indizível. É, é, é impossível de se colocar em palavras. Mas cada um tem uma experiência com Cristo diferente. Kardec, nesta pergunta 625, pergunta de um guia e de um modelo, dando a entender que ali este personagem, essa figura, nos serviria também de um auxílio. E veja, você só precisa de um guia quando você vai para um lugar onde você nunca foi ou que você não conhece. Se você vai para um país onde você nunca foi e precisa andar ali, você vai procurar um guia, não vai? Mesmo que o seu guia seja um GPS. Mas a palavra modelo que Kardec também prega nos convida também a uma reflexão, porque conforme a gente segue esse caminho, segue o guia, é importante nós notar um determinado comportamento que é necessário. Veja, você quando vai também para um país estranho, em que você procura um guia para poder navegar naquele país, você vai entender que ali também existe uma cultura diferente, uma tradição diferente, possuem leis diferentes e que vão determinar o seu comportamento. Esse conjunto nós podemos chamar de modelo, esse conjunto de regras, de recomendações. Então, conforme nós seguimos a nossa caminhada com o Cristo, é importante nós notarmos o modelo, as recomendações que nós temos para poder seguir, então, esse caminho
deixando para trás as nossas imperfeições, aprendendo e criando novos hábitos. Porque Jesus, nessa caminhada longa que nós teremos, é o nosso personal trainer nessa maratona da vida e da evolução. Então, essa direção em que nós estamos nos colocando, especialmente nós aqui, espíritas, nessa pequena singela reflexão, é algo que nós devemos levar com muita seriedade, mas também com muita leveza. Porque quem ama é leve. Quem sente a presença do Cristo é leve. Então, aqui, nessa questão, nós podemos entender dessa trajetória do Espírito. Mas Jesus também ensinou a Tomé e todos os seus discípulos, como se encontra lá no livro de João, quando ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E assim, se não fora, eu vos lá teria dito. Pois vou preparar um lugar. E quando eu for, eu vou preparar este lugar e voltarei para recebê-los. Onde eu estou, estejais também vós comigo. E vós sabeis o caminho para onde vou. Tomé disse: Senhor, não sabemos aonde vás. Tomé era meio assim, né? Como saber o caminho? E Jesus respondeu, dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, é exatamente aquilo que nós estávamos falando. Jesus reforçando aqui a importância de seguir, porque Jesus, ele é o guia do caminho que nós somos convidados. Ele é o mensageiro da verdade que resgata todos os corações que estão perdidos e desiludidos nesse mundo. Ele é o modelo da vida que um dia nós queremos ter. Então, o nosso estudo, a nossa reflexão diária na casa espírita, mas especialmente no nosso dia a dia, tem sempre que ter esse intuito, este objetivo. O objetivo de dar mais um passo na direção da casa do Pai. Porque é seguindo esse caminho é que nós vamos um dia chegar lá e ter esse encontro divino com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai e com toda a nossa família espiritual. Mas Jesus, porque ele ainda significa ou é para muita gente um enigma. E sendo ele o nosso guia, mas ainda um desconhecido para a grande maioria de nós. Porque veja, grande parte do que a gente conhece do Cristo foi aquilo que a gente ouviu falar, um palestrante aqui, ou foi um pequeno trecho que está escrito ou virou ditado popular. O conhecimento médio que nós temos desse guia para poder nos auxiliar a revelar esse caminho ainda é muito pequeno. E eu gostaria de fazer aqui essa ressalva. O que, por sinal, não é uma ressalva minha do Erivelto. Veja, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve o seguinte. Ele diz: todo mundo admira a moral evangélica. Cada um proclama-lhe a sublimidade e a necessidade. Mas muitos o fazem confiantes
sobre o que dela ouviram dizer, ou sobre uma fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Mas poucos a conhecem a fundo. Menos ainda a compreendem e sabem deduzir-lhe as consequências. Estudar a Jesus, entender Jesus, se relacionar com Jesus, imitar a Jesus. Esse é o nosso objetivo. Mas muitas vezes, por falta do nosso conhecimento, entendimento e relacionamento, acima de tudo, com o Mestre, nós ainda erramos e tropeçamos nessa caminhada de tentar ali descobrir o Mestre. Mas o convite que Kardec nos fez, a espiritualidade nos faz, e que eu, humildemente também, gostaria de fazer e relembrar a todos vocês, e serve para mim também, é que nós devemos sempre buscar aprofundar este relacionamento com o nosso Mestre, que se encontra sempre ao nosso lado, sempre disponível. E é nesse relacionamento, é no entendimento do Mestre Jesus que nós vamos conseguir galgar passos mais firmes e estabelecer ali a nossa caminhada. Junto do que ele nos ensinou, do amor, do perdão, do fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse contigo mesmo, da caridade, da compaixão com a necessidade alheia, da misericórdia e da abnegação. Chico Xavier, que durante a sua vida executou um trabalho maravilhoso dentro do espiritismo com sua santa mediunidade, sempre pregou com a sua vida a obediência à vontade de Jesus. Eu lembro que, para Chico, falar de Jesus era uma conexão emocional, não era uma conexão intelectual. Chico não descrevia Jesus ou até mesmo o espiritismo como algo intelectual, como muitas vezes nós fazemos, intelectualizando, decorando trechos do Livro dos Espíritos, decorando trechos dos evangelhos, intelectualizando algo que deveria nos estar escrito no nosso coração. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito de uma frase que Kardec diz: o Espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo, bem sentido, leva forçosamente as características do homem de bem. Então, aqui, nesse exemplo de vida do Chico, nós podemos ver, assim como vários outros, nós podemos ver que o encontro ou o caminho é através do sentimento. O sentimento vai ser algo muito importante dentro dessa nossa trajetória. E é através do sentimento que eu acredito que nós vamos melhorar. E, espiritualmente dizendo, e também temos, como Emmanuel costuma dizer, a outra asa, que é a asa da sabedoria. E veja, a asa do sentimento, a asa da sabedoria. E sabedoria tem uma diferença. Tem uma diferença de conhecimento. Tem uma diferença de informação. Informação não é conhecimento. Conhecimento não é sabedoria. Então, quando nós estudamos, quando nós entendemos e quando nós chegamos nesse ponto, nós podemos ali dizer que talvez tenhamos adquirido um conhecimento.
Mas é somente quando nós começamos a praticar é que nós podemos dizer é que nós chegamos no nível da sabedoria. Porque a sabedoria implica que você sabe exatamente como funciona. Veja, ninguém aqui aprendeu a andar de bicicleta lendo o manual. Para andar de bicicleta, você teve que pegar a bicicleta mesmo você sabendo, ó, é assim que faz, ó. Sobe lá, põe o pé no pedal, pedala e se equilibra, não é? Falar como andar de bicicleta é muito fácil. Mas para quem não sabe falar, vai ser extremamente fácil, mas andar mesmo vai ser extremamente complicado. E é assim que é também no estudo espiritual. Falar de espiritismo aqui, como eu estou me propondo aqui a falar, é algo muito simples. Mas praticar o espiritismo, adquirir o sentimento e a sabedoria, aí estão os desafios. E sempre que eu estudo, assim como nós falamos de Chico, e como Chico falava de Jesus, e como Chico apresentava o Evangelho, eu também gosto de observar outros grandes espíritos que vieram também aqui para nos exemplificar e para nos auxiliar a seguir o caminho do Mestre. Entre eles, destaco aqui a Madre Teresa de Calcutá, que fez um trabalho maravilhoso. Apesar de não compartilharmos a mesma fé, acreditamos no mesmo Mestre, Jesus. E ela tinha uma passagem que ela repetia para todo mundo. Todo mundo que trabalhava com a madre já sabia. Ela até fazia assim com a mão, porque ela, de tanto ela repetia, eram 5 palavrinhas. A mim me fizeste. Fazendo referência à passagem que para ela trazia um transbordamento de sentimento e emoção, avivando a sua fé. E todos nós precisamos de uma âncora como essa, que nos aviva a nossa fé, que nos fortalece e que nos relembra do caminho que estamos seguindo. E para a madre, era um texto que se encontrava no livro de Mateus, lá no capítulo 25, que dizia: porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitaste. Preso e fostes me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Aqui, nesse pequeno trecho que Madre Teresa gostava tanto de repetir, nós podemos relembrar da bandeira do espiritismo fincada no solo rígido e firme da caridade. Porque foi no livro Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec colocou: fora da caridade não há salvação. E não é fora do espiritismo, não é fora do templo, é fora da caridade. Não há salvação.
Porque o exemplo do Cristo foi um exemplo de caridade. E todos os grandes exemplos, os irmãos que ele deixou para todos nós, foram grandes exemplos, não somente de como ser cristão, mas acima de tudo, de caridade. Falamos de Chico Xavier, falamos de Madre Teresa, podemos falar do nosso grande querido Humberto de Campos, e grandes outros, Eurípides Barçanufo, e tantos outros exemplos que nos mostram repetidamente que o caminho do Cristo, o caminho do Espírito, do encontro, é o caminho da caridade. E existe uma história que eu vou resumir aqui de forma muito curta, mas que eu recomendo a todos, uma história escrita pelo nosso irmão Humberto de Campos, psicografada pelas venerandas mãos de Chico Xavier. O título: O Cavalheiro d'Arçoval. E eu vou resumir aqui esse texto maravilhoso, mas, de novo, recomendo a todos que leiam na íntegra. Esse texto conta de um cavaleiro de uma época medieval extremamente cristão. E D'Arçoval, cristão que era, foi convidado a ir num país estrangeiro. Monta no seu cavalo e sai. Ali encontra no caminho um mendigo lhe pedindo, mas lembrando-se do seu compromisso com Cristo e com a caridade. E D'Arçoval, que procurava a Deus durante muito tempo e acreditava ali, na caridade também, estar o caminho verdadeiro, dá um saco de tesouro para o mendigo e segue o seu caminho. A história continua e conta que, dado outra época, D'Arçoval necessita sair novamente para resolver problemas de família e de negócios. E no mesmo sítio se encontra ali o mesmo mendigo, renovando sua súplica com as mãos levantadas. E D'Arçoval, mais uma vez, não vacila, pega um tesouro novamente, algo de muito valor, e dá ao mendigo, e segue o seu caminho. Mais uma vez, precisa sair de casa, dessa vez em direção à guerra, em que ele mesmo fora convidado a defender o seu próprio país. E foi então que, saindo mais uma vez de casa, encontra o mesmo mendigo, no mesmo lugar, repetindo a velha súplica. E mais uma vez, porque dedicado era D'Arçoval com a caridade, e determinado ele estava em achar o Cristo, dá-lhe ao mendigo, mais uma vez, a bolsa da caridade. Conta o texto que nessa guerra ele luta valorosamente, mas é capturado pelos seus inimigos. Por anos ele passa humilhações e vexames, torturas indizíveis. Mas, durante muito tempo depois, ele é libertado. E então resolve voltar para a sua cidade de origem. Mas agora a sua aparência estava transformada. Parecia um cadáver ambulante. E quando chega na cidade, ele é descrente que todos os outros conheciam, rejeitando-o como um mendigo qualquer, porque não reconheciam ali o antigo D'Arçoval. Ele então resolve buscar o aconchego da família e, quando chega em sua antiga casa, descobre que sua mulher estava casada com outra pessoa, e os seus próprios filhos
o expulsam de casa. Perdendo o rumo que estava na sua vida, olha para os céus e não encontra mais razões nem para continuar vivendo, porque a sua dor era muito grande. Ele então segue andando em direção à estrada e encontra, no mesmo sítio de antigamente, um mendigo. De modo compulsório e automático, procura em si mesmo para ver se tem alguma moeda, algo para dar ao mendigo. Como não possuía mais valores materiais para poder dar, ele então olha para o mendigo e percebe que aquele irmão estava também necessitado de um abraço. E era tudo o que ele tinha para oferecer naquele momento. Reconhecendo então a irmandade, ele vai e abraça um mendigo. Eis que então o mendigo sussurra em seu ouvido, dizendo: Darsoval, venha a mim, eu sou Jesus, seu amigo. Há muito tempo eu venho te procurando. Obrigado pela bolsa, pela moeda e por todo o dinheiro. Mas há muito tempo eu esperava o teu coração. E eis que então, que naquele momento, uma grande faixa de luz se faz da terra aos céus. No outro dia, as pessoas saindo e levantando para ir trabalhar, encontram um cadáver na rua. Darsoval estava morto. Nessa história que revela o encontro do cavaleiro Darsoval com Jesus e como ele se utilizou das formas corretas da caridade, mas nunca entregou o sentimento, nunca entregou de si mesmo para o mendigo. E eis que ele buscava tão longe aquilo que se encontrava tão perto dele. O Cristo sempre esteve ali à espera dele. E essa história serve de lembrete para todos nós. Porque a caridade sem o sentimento é como vai dizer Paulo na sua carta aos Coríntios, que é como o sino que tine, não tem valor. Então, que nós possamos nos recordar da história de Darsorval, da história do nosso Mestre Jesus, que devemos sempre buscar ao Mestre, buscar ter ao encontro a experiência do Mestre, mas que não nos entregamos somente ao intelectualismo ou somente aos estudos frios das páginas dos livros, sem colocar ali também o nosso sentimento e, acima de tudo, trazendo tudo isso para as nossas vidas. Que nós possamos, meus amigos, seguir o nosso caminho junto do nosso Mestre Jesus, buscando nos elevar até a sua casa e não fazer com que a casa do Mestre desça ao nosso nível. Que nós sintamos toda a vontade e determinação que talvez o cavaleiro Darsoval demonstrou quando doava materialmente a sua riqueza, mas nunca o seu coração. Que possamos nós entregar no dia de hoje e sempre nosso coração ao Mestre Jesus, buscando assim nos aproximar dele e de Deus, porque onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem é ele?
Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança: de quem afirma porque tem certeza? Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando seus filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados. Eu sinto Deus na lágrima dos aflitos. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa. Eu sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Presinto Deus na dor de quem nos irmanda. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus nos gestos de bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol da liberdade. Eu vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus na expressão da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas, onde sinto Deus com mais beleza, na mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Muita paz a todos, meus irmãos. Obrigada, Pai amado, por essa noite maravilhosa, dedicada ao nosso mentor conselheiro. Ajudai-nos, Senhor, a este encontro contigo no nosso dia a dia, diante de nossas realidades muitas vezes dolorosas. Queremos ardentemente chegar a este encontro com o Divino. Sim, ó Pai, sabemos que está conosco e muitas vezes só a fé nos mantém de pé. Que toda a luz, que todo o amor, as vibrações positivas aqui geradas neste encontro, nesta noite de conselheiro, possam se expandir a cada irmão nosso, especialmente aqueles mais necessitados neste momento. E assim, te pedimos a permissão de encerrar o nosso encontro, dando juntos graças a Deus.